Olá, pessoal. Eu me chamo Nádia, professora do EJA, módulo 2. No meu sinal, temos Vitória para fazer a nossa tradução em Libras, né? Seja bem-vinda, Vitória. E hoje nós vamos ver cálculo de multiplicação e divisão. Vamos ver algumas propriedades importantes para você se orientar aí na hora de multiplicar, certo? Algumas curiosidades, né? Então, essa aula vai estar no YouTube assim que terminar, né? E eu espero que vocês entrem lá e coloquem algum comentário sobre a aula para que a gente possa melhorar ela, né? Olha, então, temos aí a frase de Nelson Mandela: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Educação é tudo, gente. Então, vamos mudar o mundo com isso, não é? Vamos conseguir educar quem está à nossa volta, certo? É muito interessante. Então, olha só, multiplicação e divisão, né, que é o que nós vamos ver. Propriedades da multiplicação. Vamos aí. A primeira propriedade é a comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Lembram disso? Desde pequeno que a gente escuta isso, né? Então, quando a gente está lidando com multiplicação, a gente não tem que se preocupar com a ordem dos fatores. Ou seja, se eu multiplico 3 vezes 9 ou 9 vezes 3, vai ser o mesmo, não é? Então, não importa a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Acho que vocês já ouviram muito isso. Então, não altera o produto, ou seja, não altera o resultado, tá certo? Então, posso fazer 3 vezes 9, 27, e posso fazer 9 vezes 3, 27, que o resultado será o mesmo. Então, isso, qualquer número que você queira multiplicar, não interessa a ordem que está. Você simplesmente multiplica que o resultado vai ser o mesmo, tá? Essa é uma das propriedades que não pode ocorrer na divisão, não é? Você já imaginou se eu faço 9 dividido por 3, né? Dá 3, não é isso? Mas se eu faço 3 dividido por 9, vai dar 3? Não. Então, na divisão, essa daí não funciona, certo? Então, vamos lá ver a próxima? Então, a próxima é a associativa, né? Então, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, não importa a ordem, o resultado é o mesmo, tá? Então, não importa a ordem quando eu tenho dois fatores, não é? Acabamos de ver lá na comutativa, e também não importa a ordem quando eu tenho 3 fatores ou mais, né? Então, se você perceber, eu tenho aí, entre parênteses, 3 vezes 5, né, que é 15, e vezes 7, que vai me dar 105. Mas se eu fizer 3 vezes 5 vezes 7, entre parênteses, né, que vai me dar 35, não vai me dar o resultado também de 105? Perceberam isso? Então, mesmo que você separe por parêntese 3, 4, 5 fatores, você vai ter o mesmo resultado, né? Porque você vai fazer as multiplicações em separado, né? Porque você está separando por parênteses, né? E você vai ver que o resultado será o mesmo. A última que nós temos ali é 5 vezes 3 vezes 7, né? Então, eu faço 3 vezes 7 é 21, e 21 vezes 5 vai me dar exatamente 105. Perceberam isso? Que essa ordem dos fatores, ela não importa. Quando eu estou multiplicando, o resultado vai ser o mesmo, independente da ordem, certo? Então, vimos na comutativa que nós podemos
multiplicar dois fatores independentes da ordem, né? O maior pode estar na frente e o menor pode estar na frente e o resultado vai ser o mesmo. E você percebe aí na associativa que eu também posso fazer com 3, 4, 5 fatores, não importa a quantidade, a ordem vai ser a mesma, né? A ordem que eu digo, o valor, o resultado, né? Então, a ordem não precisa ser colocada de uma certa forma. Eu posso inverter, misturar, tá certo? A ordem dos fatores e o resultado será o mesmo, tá bom? Então, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Não esqueçam nunca disso. Então, nós temos a próxima, que é a distributiva, certo? Essa distributiva é utilizada quando um número está multiplicando uma adição ou subtração. Ou seja, dentro do parêntese, eu tenho ali uma soma, né? Eu poderia também ter uma subtração, e aí eu posso fazer essa multiplicação com esta soma ali, da forma que o número que está fora multiplicando, ele está multiplicando os dois números que estão dentro, certo? Então, ele vai multiplicar o 8 e vai multiplicar o 3, tá? E aí você vai perceber, olha, ali embaixo, 2 vezes 8 mais 2 vezes 3, certo? Então, esse resultado basta multiplicar separado cada termo, né? E somar ou subtrair o resultado. Então, se ali dentro desse parêntese fosse uma subtração, eu iria subtrair o número 2 que multiplicava 8 e o número 2 que multiplicava 3. Agora, o resultado disso seria a subtração dos dois, né? Dos dois termos. Não é isso? Então, eu posso fazer agora, na soma, 2 vezes 8 é 16, né? Mais 2 vezes 3, que é 6, certo? Então, eu vou ter aí agora a soma de 16 mais 6, né? Que vai me dar como resultado 22. Então, para que fique claro para vocês, eu tenho que na hora que eu vou multiplicar uma soma ou uma subtração, eu tenho que multiplicar cada termo dela. E depois, de acordo com a operação que está sendo usada, ou seja, a soma ou a subtração é a operação que vai ser utilizada, certo? Então, essa é a propriedade distributiva, ok? Vamos lá. Então, eu tenho também o elemento neutro, não é? E quem é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Porque ao multiplicar um número por 1, o resultado é sempre o número. Independe, pessoal, do número que eu vou multiplicar por 1. Então, eu vou multiplicar 585 mil por 1. Vai dar 585 mil, certo? Então, qualquer número multiplicado por 1 vai dar o número. Então, eu tenho aí 8 vezes 1, que é 8, né? E tenho 5 vezes 1, que é 5, certo? Então, qualquer número multiplicado por 1, que é o elemento neutro, vai me dar o próprio número, certo? Vamos lá. Eu trouxe aí um exercíciozinho. Alfredo comprou um celular e vai pagá-lo em 12 prestações de R$ 240, sem entrada. Qual o valor total do celular? Olha, eu tenho 12 prestações de 240, não é? Eu poderia multiplicar, quer dizer, eu posso multiplicar 240 vezes 12. Mas aí eu também sei que somando também vou chegar a esse resultado, não é? Ou seja, eu tenho que somar 240 12 vezes, né?
Então, 240 mais 240 mais... Eu vou ter mais trabalho, sim, vou ter mais trabalho, mas o resultado dessa soma dos 12 prestações vai ser exatamente o total da multiplicação de 240 por 12, certo? Então, vamos ver. Olha só, eu tenho aí, multiplicando, né, 12 por 240, eu vou ter 480, né? Quando eu multiplico 2 vezes nada, nada, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 2, 4, certo? Então, já encontrei aí 480. Vamos multiplicar por 1 agora. Lembram? Por 1 é o mesmo número, porque 1 é o elemento neutro, certo? Então, 240, e agora eu vou ter o total de prestações, ou seja, o total, esse valor vai ser 2.880. Então, o valor total desse celular é 2.880, certo? Então, vamos ver agora que o valor total dele é esse, né? 2.880, e vamos à divisão. A divisão é a operação contrária da multiplicação. Então, para compreendê-la, é fundamental o domínio da multiplicação. Então, se você domina a multiplicação, você consegue fazer a divisão, consegue entender a divisão. As propriedades que são válidas para a multiplicação, em sua maioria, não são válidas para a divisão. Lembram que eu comentei com vocês? Não podemos usar as mesmas propriedades, não é? Então, eu tenho que as propriedades da divisão são essas, olha. Eu tenho divisão não é comutativa, ou seja, eu não posso dividir A dividido por B, é diferente de B dividido por A. Lembram disso? Quando eu falei lá, 9 dividido por 3 e 3 dividido por 9 são diferentes, né? Então, eu vou ter aí, é fácil verificar isso, pois 10 dividido por 2 não é a mesma coisa que 2 dividido por 10, certo? Eu tenho também a divisão não é associativa, ou seja, mesmo usando parênteses, né, como usamos lá na multiplicação, o resultado vão ser diferentes, certo? Então, eu tenho ali, olha, 12 dividido por 6, dividido por 2, não é? Vai dar 2 dividido por 2, que vai ser 1. E se eu separar agora e botar os parênteses entre 6 dividido por 2, o resultado vai dar 4. Perceberam? Então, ela não é associativa. E existência do elemento neutro, né? Então, 4 dividido por 1 é 4. Então, 1 é o elemento neutro também da divisão. E aí, eu trouxe os termos da divisão, né? Que você tem aí, olha, o dividendo, o divisor, o quociente, o resto. Essa é a armação que você aprende, né? E que você tem o domínio. Concorda? Eu tenho que esse Sérgio, né, um exercício que eu trouxe, Sérgio é um pipoqueiro e trabalha em frente a uma escola. Ele comprou 65 quilos de milho para pipoca. Ele quer utilizar a mesma quantidade de milho de pipoca todos os dias de trabalho. Quantos quilos ele poderá usar nos 5 dias de trabalho? Ou seja, eu tenho 65 quilos de milho e eu preciso dividir para os 5 dias. Não é isso? Então, dividindo isso por 5, eu vou ter que 6 dividido por 5 é 1, não é isso? 1 vezes 5 é 5. E aí, eu vou ter que colocar aquele outro 5 ali, ó. Tá vendo? Agora eu tenho 15, né? 15 dividido por 5, que vai me dar 3. Ou seja, o resultado é 13, né? Então, ele vai ter 13 quilos cada dia, certo? Recordando, né? Vimos a pipoca, vimos aí o celular. E eu estou deixando essa atividade para vocês, olha. No supermercado há 264 caixas com meia dúzia de laranjas cada uma. Quantas laranjas há em todas as caixas? E aí? Só multiplicar. Ou somar, não é isso? Tá bom? Gente, estou deixando vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês nessa aula e eu espero contar com vocês na próxima, tá bom? Um abraço grande para vocês.
Tchau, tchau.